Que a paz esteja com todos, caros irmãos e acompanhantes aqui do canal Evangelho Fiel. Eu sou Samuel Cordeiro e hoje quero passar uma mensagem bem rápida, porém bem interessante também, com relação a esse tempo que vivemos, o mundo atual, né, e suas potências. Nós temos no livro de Daniel, no capítulo 2, uma profecia que ela é bem conhecida por nós da Igreja de Deus, e também até por outras pessoas que não fazem parte da Igreja de Deus. É uma profecia que ela tem um entendimento até que comum no meio da cristandade, que é com relação ao sonho da estátua. E nós vamos falar aqui hoje rapidamente somente do final dessa estátua, que são ali os seus pés, seus dedos de barro e de ferro. Muitas pessoas interpretam o livro de Apocalipse usando ali os Estados Unidos, tentando englobar essas nações que são as potências mundiais atuais dentro da profecia, né? Porque é aquilo que elas veem. Então isso faz sentido para algumas pessoas. Porém, irmãos, quando nós vemos ali o estudo da estátua de Daniel, nós vemos que o último reino, o quarto, que é o Império Romano, ele chega a uma altura onde se divide em 10. E eles são fortes por um lado, mas fracos pelo outro. E por mais que tentam se misturar, não conseguem. E, irmãos, nós analisando isso e vendo também outras questões como os chifres lá da visão dos 4 animais, do quarto animal, lá em Daniel capítulo 7, nós temos também um entendimento sobre a questão das tribos bárbaras que invadiram o Império Romano ali no Ocidente. E quando nós pegamos essas tribos bárbaras, até coloquei na tela um mapa bem interessante que tem relação com a Europa, nós vemos que hoje em dia as suas descendências, né, dessas tribos e onde elas se estabeleceram, formam principalmente a Europa atual. E dali da Europa, uma grande parte do mundo foi sendo colonizado. Então, irmãos, por exemplo, vamos falar aqui dos Estados Unidos. Nós tínhamos na Europa os anglo-saxões, que deram origem ao povo ali da Bretanha, né, antiga Bretanha, que hoje é a Inglaterra e o Reino Unido. Então, por exemplo, os Estados Unidos, irmãos, que é uma grande potência. Da onde que eles vieram? Então, quando nós estudamos a história dos Estados Unidos, nós vemos que eles foram colonizados pelos ingleses. Então, a mesma origem anglo-saxã. Então, eu citei aqui um exemplo com relação aos Estados Unidos. Então, está vendo como esse país que hoje é uma potência, ele tem ligação lá com as tribos bárbaras da mesma profecia de Daniel? Porque quando nós lemos lá que haverão 10 reis e daí vem a pedra, que é o reino de Cristo, nós vemos por aí, irmãos, eu citei o exemplo aqui dos anglo-saxões, que dali os dois principais, né, a Inglaterra e os Estados Unidos, que foi colônia e hoje já é independente, além de tantos outros, irmãos, que foram colônias inglesas. Nós temos também outro exemplo aqui, os francos, que hoje são o país da França, né, formam o Estado francês, que também colonizaram aí boa parte do mundo. Então tá vendo, irmãos, como desses 10 reinos, o que vem ali tem sua origem comum? Então, quando esses 10 reis estão reinando e não se misturam, é juntamente o que vemos hoje. Nós não temos um consenso mundial entre nações, uma cabeça sobre as nações terrenas. Nós temos cada país e sua autonomia, temos alianças, temos vários acordos, mas porém, cada um fala por si, juntamente porque esses 10 não se misturam, né? Por mais até que a Europa, em sua história, tentou casamentos entre famílias reais para fortalecer os laços, nunca deu certo. Então nós vemos que a palavra de Daniel, ela se cumpre perfeitamente, irmãos, e nós não precisamos tentar encaixar um país que não tem nada a ver com a profecia, tanto em Daniel 2, quanto em Daniel 7, tanto quanto no livro do Apocalipse, porque de uma forma ou outra ela está ali englobada. Como eu citei aqui, os Estados Unidos, que é a principal potência, né, hoje em dia, a principal potência mundial. Então nós vemos aí esses 10 reinos, né, que se espalharam pelo mundo, que hoje são fortes, são os mais fortes. A Europa ali com os Estados Unidos são as superpotências, né? E quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 17, 18, nós vemos, né, que os 10 reis
fazem um acordo com a besta, que é um outro reino também, e eles vão à guerra contra o Cordeiro. Então, irmãos, são o que? Todas as nações, todas essas nações, todos esses povos que vão à guerra contra o Cordeiro e que o Cordeiro as vencerá. Então a pedra vem e destrói todos esses reinos, né, conforme Daniel já profetizou. Então nós temos aí uma ampla concordância bíblica na questão profética com relação ao fim do tempo e às nações. Quando nós vemos em Ezequiel a guerra do Armagedon, capítulo 38 e 39, ele cita nações que estarão lá. Nós vemos Zacarias 14, que fala das nações que cercarão Jerusalém. Então, irmãos, é tudo a mesma origem, tudo vem de um propósito comum na profecia. O que acontece, o que difere alguma coisa ou outra, é que, por exemplo, Daniel ele falou dos 10 últimos reis, dos 10 últimos reinos. Agora, por exemplo, Zacarias falou em forma de nações que cercarão Jerusalém. Em Apocalipse, fala das nações que se levantarão contra o Cordeiro. Mas é tudo a mesma época, todo o mesmo período. São as nações dos últimos dias que nós estamos vivendo. Então, nós temos também Joel, que fala do Vale da Decisão, julgamento das nações. E tantos outros, irmãos, nós temos aí várias referências bíblicas que tratam desse tema do final dos tempos, dos últimos dias, com relação a essas nações que, a partir ali da divisão do Império Romano cumprindo a profecia de Daniel 4, de Daniel 7, perdão, e também conversando completamente com a profecia de Daniel no capítulo 2, isso tudo nos levará, né, a esses países, a essas forças que não quererão, né, não terão vontade de conceder autoridade a Cristo. Aí nós lembramos do Salmo 2, que fala, né, que iraram-se as nações e que eles não querem deixar dominar-se. Então, tá vendo, irmãos, como a Bíblia ela tem um entendimento amplo em comum quando ela se trata não só desse tema da última guerra, das nações nos últimos dias, mas em toda a questão doutrinária, tudo é muito... tem que haver uma ampla concordância, não podemos, né, fazer confusão, e só porque hoje nós vemos, por exemplo, aí nações superpotentes como os Estados Unidos, a Rússia, por exemplo, nós tentarmos colocar um quinto reino mundial antes do retorno de Cristo. Então aí já nós desconversaríamos com a profecia de Daniel no capítulo 2. Inclusive, né, coloquei aí na tela também, Daniel no capítulo 2, não farei a leitura aqui, né, mas está aí na tela para os irmãos acompanharem, que vai falar justamente dos 10 dedos que são em parte barro, em parte ferro, né, e não se misturam, até que vem a pedra, então até que vem o juízo com o retorno de Cristo sobre essas nações. Nós estamos nos últimos dias, nossa geração pode ver essa história se cumprir, essa profecia que irá ocorrer. Bem provável, irmãos, nós seremos essa geração que verá tudo isso, né, se Deus assim permitir. Então que possamos estar atentos, irmãos, porque nós estamos no finalzinho dos tempos. Realmente, eu creio que nunca estivemos tão próximos, né? Nunca foi tão evidente essa proximidade com o tempo do fim. Então esse é o recado que eu teria para hoje. Espero que os irmãos tenham gostado. Você pode sugerir temas, deixar seu comentário aí, que eu tento responder a todos. Que a paz esteja com todos os irmãos, né? E até um próximo estudo.